Notícia Tossir. Olá, eu sou a Gabriela Casimiro, eu sou engenheira civil formada pela FEI e atualmente estou cursando mestrado em construção civil e urbana na Escola Politécnica da USP. E vou conversar aqui hoje com o Rui, falar um pouco sobre o que a gente passou na sala de aula e como é que isso repercutiu, né, na minha vida até hoje. Eu pensei que você ia aproveitar e me apresentar também. Você falou assim, eu Todo sou a mundo Gabriela, conhece eu vou você. conversar agora com o Rui. Eu falei assim, a Gabi já tomou conta agora, o podcast é dela. Pareceu muito agora. O Rui tem 42 anos, dá aula de É você que toca. Tô brincando, Gabi. Tô brincando já ilustrando, mostrando quem é você, né? Gabi, esse podcast, né, o Citocina, é um espaço para falar de educação. Bora falar de educação? Bora falar de educação. Pelo menos nessa temporada eu vou querer falar sobre educação. Eu fui seu professor lá na FEI, além de professor das disciplinas, né? A gente trabalhou junto dentro da EPIC. E de algum modo, né, alguns alunos que eu me identifiquei, ou se identificaram comigo, acabou ficando amigo, né? Então a gente já veio em reunião de EPIC aqui fazer churrasco, né? A gente conversa bastante, a gente conversa sobre o artigo de envelhecimento que o professor Vanderlei Dion me enquadrou essa semana. Que tem que sair um dia. Tem que sair num dia, não deixou um dia não. A gente trabalhou muito nisso, vamos ter que escrever e tem que sair esse artigo. E eu quis conversar com você pelo seguinte, até esse momento eu já falei com o professor, já falei com o aluno que está fazendo graduação, já falei com a Aline Boalento, que está entrando no mestrado, e você já está voando no mestrado. Aí você pode ir na sua cabeça e estar pensando, ai meu Deus, meu projeto ainda Tá totalmente enganado. Nada, mano. Meu voo de 14 bis, ele é importante, mas eles voam um pouquinho só até ali. Tá raso ainda. Não, você tá voando, porque as conversas que a gente teve sobre retração, sobre teoria, é muito tempo, muito conhecimento que já tá ali embutido, né? E a gente não percebe quando tá vivendo. Igual, não sei se você acha que tá dessa forma. Não. Não. O que você acha, assim? Você entrou no mestrado e você... você não aprendeu nada? Ou aprendeu a fazer referência cruzada com o Vanderlei? Inserir figura como figura do Excel mesmo? Não, eu sinto que eu já aprendi muito, assim. No mestrado você tem que ser muito autodidata. Demais. O que eu já sentia que eu era um pouco na graduação, no mestrado você toma conta mesmo. Então, eu sinto que eu aprendi muito e principalmente aprendi a ter essa disciplina e você tem que gostar, porque principalmente agora, em época de pandemia, você passa o dia inteiro ali naquela... lendo, né, o dia inteiro e você vai ter que se apaixonar por aquilo que você está lendo, né? E era uma das coisas que eu queria conversar com você, porque eu acho que essa paixão se criou lá atrás já. Entendeu? Então, por isso que eu falei, vamos falar sobre empatia. Porque eu acho que quando eu entrei na FEI, o ciclo básico, o começo, assim, foi muito difícil porque eu não via nada disso. Nada de empatia, representatividade, liberdade de se expressar. Mas aí, quando eu comecei a fazer as matérias específicas de civil, e aí eu conheci você, o professor Berna, são professores que eu senti que não tratavam todos os alunos iguais, entendeu? Porque, assim, cada aluno, ele tem uma história por trás. E aí você sabe entender como é que aquele aluno, qual é a personalidade dele, se ele tá ali, se ele tá feliz, se ele tá triste, para você poder saber lidar com aquele aluno e o processo de aprendizagem para aquele aluno específico. E eu acho que isso você... eu lembro, assim, os professores que mais realmente me fizeram gostar da matéria ali, me entregar para aquela matéria e vencer dificuldades. Porque, eu lembrei muito, eu tava pensando em casa, que eu lembrei muito no dia que a sua primeira prova, eu fui super mal. E aí eu pedi revisão. Aí eu falei, só que não foi só eu que fui mal. Aí eu falei, vamos pedir revisão. E aí eu lembro que, eu vi a prova e falei, não, beleza. Tudo bem, errei. Só que aí eu falei,
mas na sua aula? E a gente começou a discutir, e eu comecei a cobrar de você, sabe assim? Mas foi uma conversa super de boa ali na hora da revisão, sabe? E você mudou da água pro vinho a sua aula. Tipo, da P1 pra P2, você foi outro professor também, eu fui outra aluna, sabe? E é isso, tipo, é se entender. E foi sempre assim. Então foi sempre na conversa, no diálogo. Então a gente eu comecei a entrar de cabeça cada vez mais em materiais de construção. Então eu acho que eu estar fazendo hoje a especialização, estar no mestrado, porque assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo. Eu poderia estar em estrutura, poderia estar planejamento urbano, estudando pontes. Adorei a matéria, né, do Rafael. Mas eu sinto que a parceria com o professor, a amizade com o professor, os projetos que a gente começou a fazer, mostrou que materiais de construção, a matéria, não era um bicho de 7 cabeças como a gente achava a estrutura, por exemplo, entendeu? Então, tipo, sempre gostei de estrutura, mas pra mim era, meu Deus, né? Então, parece que a proximidade que a gente teve, né, e continua tendo, fez com que estudar materiais fosse uma coisa leve, gostosa, e eu comecei a me ver o futuro ali seguindo aquela especialização, aquela profissão. Então hoje, que nem época de pandemia, super difícil ficar em casa lendo muito, mas ao mesmo tempo é gostoso porque foi uma coisa que eu já me adaptei lá atrás, né? Que eu já me entreguei lá atrás. Então, por mais que a situação é difícil, é muito prazeroso tá ali. Então, você já falou um monte de mensagem aí, né? A gente tenta, eu pelo menos, de fato, tento melhorar, não só na CPA, né? Que a CPA é um momento mais de ódio, né? A CPA parece rede social, né? Vamos botar lá um hashtag cancelar o professor Rui. Mas no pessoalmente também, vários alunos falam comigo alguma coisa, e aí eu sempre procuro melhorar, sempre vai mudando. E as turmas vão mudando, né? Então, porque eu tento me colocar na vida de um modo aberto. Eu tô vivendo um negócio, eu tô ali, né? Eu morava, quando eu dei aula pra você, eu morava no Butantã. Tinha que sair do Butantã, pegar a Avenida Bandeirantes, pegar a Anchieta, chegar até São Bernardo do Campo, e eu ainda vou do jeito fácil, ia de carro. E chegar lá para não estar inteiro, né? Eu estava inteiro. Mas eu estou dizendo eu vou dizer aqui agora, que você também, entendeu? Você, né, desde o começo eu já falei para você isso. Quer dizer, eu não sei em que momento da vida eu falei isso para você. Se foi de cara, assim, né? Porque eu sou desses também, que às vezes de cara eu falo, nem sei se a pessoa gosta de mim ou não, eu já falo, né? Mas eu sempre achei que você vai aberta para uma proposta. A gente sabe que às vezes um professor não apresenta uma proposta que parece ser legal. Mesmo assim, teoricamente, o professor é o mais capacitado para aquilo. Então é muito fácil simplesmente não gostar de uma atividade e desdenhar ela e não fazer. Agora, quem que é o prejudicado no processo, né? É o aluno que tem que participar por aquilo. E você... Mano, lá em Sergipe tem a brincadeira, chama... Eu não sei como é que chama, nem sei brincar. Eu sei que o pessoal fala boca de forno, aí se você falar forno é porque você topa, entendeu? Então o pessoal tem essa frase, boca de forno, forno. Você é forno pra tudo. Sabe? E eu acho que isso fez você ter mais oportunidades. Eu acho, talvez de várias linhas que você gosta, por exemplo, talvez porque você é assim e basicamente quem se relaciona comigo como aluno é uma relação de dois. Até onde você quer chegar? Vamos até lá. Então, né, tanto que tem alunos que não têm a proximidade comigo, outros têm e a gente faz coisas, né? A gente tivemos reunião, né, que está aqui por trás das câmeras com o Matheus, um dia desses, já se formou e a gente foi falar sobre engenharia, né? Então, assim, e talvez seja por isso, porque daqui a pouco, de repente, encontramos duas pessoas que não têm esse freio. Ou não, ou simplesmente só eu que romantizei isso e não, você não. Eu acho que com certeza isso foi muito importante para mim, porque parte disso, desse ser sem freio, né, de
agarrar as Eu não oportunidades. tinha falado ainda do termo sem freio, você que falou, então agora eu tô liberado para falar. Ir atrás das oportunidades. Eu acho que é porque, assim, por exemplo, eu não escolhi a FEI. Eu não escolhi a FEI. Eu escolhi estar numa faculdade boa e pública, porque eu não podia pagar a particular. Entendeu? E a FEI... E aí eu entrei na FEI através do ProUni. Então, assim... E fui. Só que a FEI era 2 horas da minha casa, né? Eu moro na Zona Leste, a FEI era em São Bernardo. E eu fui sabendo, fiz a matrícula, sabendo que eu ia enfrentar 4 horas de transporte por dia. Só que assim, quando você vem de uma família que foca no conhecimento, entendeu? Você vai estudar, mas você vai procurar as oportunidades. Você tem que ir atrás, a gente não pode te dar tudo de mão beijada. Então você vai atrás, a gente não tem condição. Então eu acho que esse ser sem freio e aceitar e ir é uma parte disso. De assim, eu preciso também. Então eu acho que tudo na minha vida até hoje eu encarei dessa forma, assim, de eu preciso, eu quero e eu posso, né? E eu, por mais das dificuldades, eu sei que eu sou capaz. E é uma das coisas que eu falei, por isso que ali, quando você tá naquele ambiente, é muito bom você ter alguém, um professor, que você consegue conversar e transmitir as suas dificuldades, porque essa pessoa vai te entender, né? Vão chegar num acordo ali de que você vai conquistar a sua oportunidade, você vai chegar onde você quer chegar, independente do caminho. Então, eu acho que isso foi o principal, assim. Então, quando você falou, tem iniciação científica, mas é na USP. Aí eu falei, não, bora. Bora? Eu brinquei ainda. Eu falei, não, pertinho de casa. E não é pertinho, é 1h30. Zona Leste pra Zona Oeste? É 1h30, né? Mas foi assim, eu vou. A gente dá um jeito. Então, quando você precisa, as coisas não vão cair do céu, né? O privilégio não vai cair do céu, você tem que correr atrás. Você acha um meio para você chegar no fim, né? No que você realmente quer. E é assim que eu encaro, é assim que os meus pais me ensinaram, eu sigo assim. Tá dando certo. Eu acho que eu te falei também isso que eu vou falar agora. Assim que eu conheci seu pai e sua mãe, eu falei isso pra você ou não? Assim que eu conheci seu pai e sua mãe, foi lá na colação de grau, lá na FEI. Assim que eles foram embora, assim, saí assim, tipo, eu me arrependi muito de não ter conversado mais com seu pai. Não, eu conheci seu pai por poucos minutos, mas eu tenho certeza absoluta que você é assim por causa do seu pai. Sim. Nossa, o seu pai, tipo, ele exala isso, assim, né? Deve ser uma pessoa muito do bem. Nossa, é muito na hora, assim, veio... Ele eu falei assim, exemplo, né? Meu pai entrou na São Judas para fazer direito com 50 anos, a primeira graduação dele. E ele é esse exemplo de que uma hora você vai conquistar, independente do quanto vai demorar. Passe madrugada, horas estudando, vai dar certo, né? Então ele é exemplo de perseverança, com certeza. Ele é uma pessoa que ele se abdicou de muita coisa e é o que eu sinto muito, né? Porque a gente, quando você foca você quer alguma coisa e você foca no estudo e conquistar ali, chegar naquela oportunidade, você se abdica de muita coisa. E ele é um exemplo disso e por ele ser exemplo disso, fica muito mais fácil pra gente agora, que vem depois dele, assim, mais leve, sim, entendeu? Sim. Então, pra mim é muito tranquilo falar, tipo, passei o dia inteiro estudando, passei o dia inteiro lendo. Tipo, eu não falo isso com nenhum... Sabe, eu falo isso leve, tipo, eu tava ali lendo porque eu quis, tava ali, passei o dia inteiro ali porque eu gostaria de estar ali, tava fazendo o que eu quero. Então, mas
voltando a falar assim, de você ser sem freio, já que você falou o termo que eu já falei para você, né? Você acha, é, você acha que quantos por cento dos colegas, das pessoas que estão na graduação, entram, tipo, abertas para as oportunidades? Você já falou, tem uma motivação intrínseca que ela é crucial, eu sei exatamente. Sabe, não dá para ficar boquiabertiano, como fala os gaúchos. Vem uma oportunidade, sei lá, não tô afim, não dá para ficar, porque tem que encarar. Mas você não é só assim, né? Você não é só assim. Qualquer relação você tá muito aberta, sabe? E para viver aquilo lá, para viver a discussão. Mas você consegue ver os seus pares, assim, os colegas de faculdade, se tem outras pessoas assim também, ou não? Eu não sei como que é isso. Eu não sei. Eu dou aula na FEI há 6 anos. Comecei a dar aula da São Judas desde 2012. Você vê que eu nem fiz a conta, né? Eu voltei em 2012. E 2010, ou seja, há 10 anos, há 11 anos que é a minha primeira experiência de dar aula, dei lá no liceu. Mas é muito diferente as turmas. Umas têm motivação intrínseca muito grande. Qualquer coisa que você propõe acontece. Outras, é uma guerra que o professor tem que lutar para fazer a classe e trazer ela para qualquer coisa. Qualquer coisa que você faz, descontraída tá ruim, puxada tá ruim, pausadamente é muito lento, rápido é muito rápido. Você tem opinião sobre isso? Consegue saber um mapa disso? Sim. Eu acho que parte disso vai da personalidade do aluno mesmo, do interesse, né? De acordar, ir para aula e querer estar ali, querer aprender aquela matéria, querer se envolver. Mas eu acho que o que puxa bastante o aluno é a prática. É você conseguir tirar da lousa e começar. Eu pelo menos, é uma coisa que eu sempre tentei praticar. Se o professor não me passasse isso, eu tentava fazer sozinha. Que é imaginar o que eu ia fazer com aquilo. Tipo assim, por que eu tô aprendendo isso? Mas isso vai me ajudar no quê? Né? Que problema que eu vou resolver? Sabe? Então, aonde que eu vou aplicar aquilo? E eu acho que é isso que, pra mim, é o gatilho. Assim. Porque aprender só pra aprender, sabe? Tipo, aonde que eu vou conseguir aplicar aquilo? E aí que eu acho que vem os projetos, né? Vem as ideias. E isso pelo menos me empolgou demais. E eu acho que quando eu entrei na FEI, a turminha que eu fiz amizade, eu carreguei até hoje, porque eram as turminhas dos empolgados, assim, sim, daqueles que parava para pensar, desde daquela coisa mais abstrata, assim, da física, da McFlu, do Transcal, sabe assim, que é aquela parte realmente muito pesada, mas assim, quando você conseguia ver como funcionava aquilo, né, onde que aquilo entrava na solução de algum problema, aí sim faz sentido você estar estudando aquilo, entendeu? Porque aí você já começa a pensar que você pode estar ali trabalhando com aquilo realmente, porque ele é aplicável, entendeu? Você está aprendendo porque aquilo tem uma função, sabe? Então eu acho que isso traz, pelo menos, é o que me anima, assim, entendeu? E tem que ter algum problema. Lembra da IC quando a gente sentava na mesa para olhar os gráficos, os resultados? E aí, às vezes, aquele resultado não teve nada de muito interessante, nada muito diferente. E aí eu ficava até desanimada. Eu falava, mas tá tudo igual. E por quê? Porque o que traz, eu acho que o que me instiga, assim, é discutir sobre a coisa, resolver, dar uma solução, é resolver o problema, encontrar o problema, sabe? Parece que tem que existir um problema. Mas é porque é o que faz eu querer me movimentar, assim, né? E não precisa de muita coisa pra me movimentar, porque eu já sou meio elétrica. Mas eu acho que é isso, eu acho que os alunos, eles, na minha opinião, o que faz os alunos se tornarem mais ativos,
mais interessados, você tirar aquilo que você está colocando na lousa e no slide para alguma coisa mais real e mostrar para eles que eles podem agir naquilo. Eles podem estar ali como os atores, né? Sim, né? E engenheiro por si só é um resolvedor de problemas, né? Então a gente não tem que caminhar pro lado mais confortável, né? Tem que ter problema para nos motivar, né? Sim. É, não sei, você lembrou da iniciação, né, que a gente fez dentro da USP. E tem todas as dificuldades de aí, ao invés de ter que ir lá da Zona Leste, vir aqui para São Bernardo, tinha que ir para a Zona Oeste e tal. Foi Mas, tipo, da minha casa pra USP pra São Bernardo. Mas aí, tipo, aí você entrava numa reunião que eu nem sei se você tinha noção na primeira, que lá tinha o dono de uma empresa, tinha o diretor da outra empresa, tinha o chefe de produção da outra, tinha o P&D, que é um doutor em engenharia de materiais lá da USP, que é de outra empresa, o professor Vanderlei John, né? O Homer Savastano, né? E além de mim, você, né? E a Camila. E outras pessoas que a gente, né, volta e meia tinha uns diferentes, às vezes tinha gente de empresas parceiras. Mas você não se retraiu. Você falava, você perguntava, você... É difícil formular uma pergunta numa reunião dessa. Porque a gente está falando de uma coisa, tipo, super alto nível. E mesmo assim, aí a gente fazia o trabalho, fazia a apresentação, e eu fazia questão de vocês irem lá apresentar. Mano, você ia, às vezes vinha um mestrando, às vezes vinha um doutorando de Pirassununga lá e tava com o laser tremendo. Né? E você não, você foi lá e se jogou. Quanto isso tinha de nervosismo dentro de você ou não tem? Ou tipo, pra você realmente é muito fácil. E eu acho que assim, ainda bem que você falou não, senão uma parcela de quem tá assistindo agora teria muito ódio de você, né? Porque se qualquer situação, você tá sempre, sabe, é sempre, tipo, super tranquilo. Sim. Eu acho que ali naquela reunião eu me colocava muito na posição de aprendiz. Então eu acho que era o que me deixava mais à vontade. Então eu tava ali, eu podia errar, né? Então eu acho que quando você tá nessa posição, fica mais fácil, mais tranquilo. Então eu tinha curiosidade porque as pessoas ali me inspiravam, todas elas. Então é aquela coisa de, eu quero saber o tanto quanto, entendeu? Né? Até pra poder realmente conversar no mesmo nível um dia. E então, mas eu era a aluna de ser. Eu sabia o meu lugar ali. Então, que era o que me tornava mais tranquilo. Eu ia na posição de que eu poderia falar alguma coisa errada, né? E tava ali pra aprender. Mas por que o aluno não fala na sala de aula? Ou seja, é justamente a posição de aprendiz. E aí você pede para falar, fica ali com medo de falar. Será que é estar em público? Você estava em público diante dessa plateia que eu falei. E lá só tem o professor e os outros colegas, né? Mas é difícil falar. Você deve ter vivido situações de sala de aula onde as pessoas simplesmente não falavam. Sim, eu acho que porque eu tava ali com você. Tinha para salvar, né? Eu. Mas também é o mesmo eu que tá na sala de aula. Sim. Eu acho que as pessoas precisam conhecer mais você. Não, porque, assim, eu posso falar que eu tenho dois lados. Você conhece esse lado da Gabriela porque eu conheço o Rui, entende? Então, quando é outro professor, né, outra pessoa, pode ser que a Gabriela realmente seja diferente. Seja a Gabriela mais travada, a Gabriela que fica com, né? Então eu não sou, eu tremo na base total, né? Tenho provas aqui, assim, né? Não, sim, exatamente. Inclusive me deu gastrite nervosa depois que eu entrei no mestrado. Eu nunca tive isso. Você entendeu? Nunca tive isso. Depois no in-off a gente conversa sobre isso. Não pode interferir na saúde. Mas assim, o que eu quero dizer é que quando você tem alguém que também te passa
te ajuda na sua autoconfiança, assim, né? Tem um diálogo, a pessoa te dá a liberdade de se expressar, você entendeu? Também, entendeu? Ela te dá a liberdade de errar, porque você é aprendiz e ela demonstra isso, ó. Você tá aprendendo, você pode errar. Aliás, você só aprende se errar, né? Então, quando você sente isso da outra pessoa, eu acho que fica muito mais tranquilo, né? Você aprende com mais gosto, você se expressa, você tira suas dúvidas, você discute sobre aquilo, fica tudo mais tranquilo. Agora, quando já é uma coisa de tipo, você tem que ser a melhor, você não pode errar. E aí você passa a se cobrar cada vez mais, se cobrar muito. Na hora do vamos ver, com certeza vai ter o nervoso. Eu lembro dessas reuniões que eu tava lá no meio de vocês duas, aí eu querendo explicar, né, o que tá acontecendo e o Vanderlei não deixando, não sei se você lembra. Daqui a pouco o Vanderlei tá lá na discussão, não é uma discussão bobagem, daqui a pouco ele, não é Rui, isso aqui, não é o não sei o que lá, e fazia aqueles gráficos, aqueles rabiscos que ele faz lá. Pegava você do nada. Não, o cérebro dele faz sentido, ele faz um rabisco na lousa assim, aí eu tinha aqui o cérebro na hora, e eu sou monoprocessado. O cérebro na hora tinha que virar a chavinha e dar uma resposta, né? Sim. Era muito legal. Eu me alimento, né? Eu tô numa posição diferente, sou doutor, trabalhando nesse grupo de excelência, eu me alimento a isso. Estar a qualificação de semana passada, falar do negócio de Star Comer com o Vanderlei, com a Maria Alba, alimenta muito. Meu cérebro fica, os divertidamente, eles ficam lá querendo puxar as manivelas lá do filme. Mas assim, eu reconheço isso que você falou, para mim é um elogio. O Rafael, que fez o primeiro episódio do podcast e foi tipo super repercussão, ele também deixa isso. Tem outros professores que talvez você consiga identificar isso, e eu concordo. Porque para mim é tudo igual. O Rafael falou um negócio super legal. Ele falou assim, gente, eu só peguei o ônibus antes de vocês. Eu acordei 6h30, peguei o ônibus das 7. Vocês estão pegando o ônibus das 8h30, mas, sabe, não é... E pode chegar em qualquer lugar. Tanto que a gente se conheceu, você estava no quarto ciclo de engenharia civil, agora você está exatamente no centro que eu me super especializei, com um cara que é o meu mentor para sempre, o Vanderlei John, sabe? E simplesmente acontece. Né? Não sei se você lembra. Amigos de profissão. É tão legal falar isso. Mas assim, quando o jovem está lá no comecinho da faculdade, parece que é muito distante. Parece que é muito distante, ou que é impossível, ou que assim, nossa, é muito sofrido. Não, gente, você encontra a área da vida que você quer e se jogue. É lógico, eu tinha disciplinas na faculdade que eu não me jogava. Porque eu falava assim, isso não vai servir, eu não gosto disso, não vai servir para mim. Tanto que eu não lembro hoje. Eu tinha um semestre da faculdade que só tinha água, esgoto e lixo. Eu não lembro as matérias, saneamento, ecologia, sei lá o que era. Todo dia era só água, esgoto e lixo. Eu falei assim, meu Deus, eu não gosto disso. Eu gostava de estruturas, né, parte mecânica, eu gostava de materiais. Eu, assim, né, eu já sou ativa por natureza e eu não sou eu que tô falando aqui, eu ouço isso dos meus pais, né? Porque meu pai falava pra mim que ele não podia deixar eu sem fazer nada, porque se eu ficasse sem fazer nada eu ia fazer arte. Então ele falava, não, vai tocar violão, vai, sei lá, vai brincar, vai em algum curso, sabe? Vai pintar, né? Eu fui fazer pintura e tal. Mas eu tinha que fazer alguma coisa, porque se eu ficasse em casa sem nenhuma atividade, eu ia fazer merda, né? Eu ia aprontar. E então, eu acho que isso repercutiu na faculdade. Então, é uma personalidade. Então, eu já buscava realmente participar. E eu sinto que eu só não participei mais porque eu não podia. Porque, assim, por exemplo, eu queria ter com certeza feito algum esporte. Mas todos os esportes não eram de noite e eu tinha que ir embora, porque eu tinha que levar 2 horas e ia chegar em casa super tarde e no outro dia eu tinha que estar cedo ali de novo. Então, não fiz, mas gostaria. Então, eu acho que parte disso já é, eu ser assim, ativa, né? Mas eu acho que a outra parte é... Porque, assim, é difícil a gente saber o que a gente quer,
né? Eu não sei falar pra você o que eu quero. Mas é muito fácil eu falar pra você o que eu não quero. Entendeu? Porque, assim, o que eu não quero, eu vivi. Por isso eu sei que eu não quero. Você entendeu? Então, tipo, eu passei por aquilo e falei, ó, não gostei. Agora, a oportunidade futura, eu não vivi. Por que eu vou falar que eu não sei, que eu não vou gostar, né? A comida, você precisa experimentar pra gostar, pra saber se você vai gostar ou não. Então, eu acho que é assim que eu encarei muita coisa, né? Então, assim, vamos ver se eu não me adaptar, se eu não tiver afinidade, eu passo pra próxima. Foi assim. Você lembra que o Vanderlei tirou um sarro quando você falou que ia pra Portugal? Sim, nossa, eu Ele fiquei sabe brava. disso? Ele lembra disso? Acho que não, mas ele me zoou. Eu acho que sim, na verdade, que ele já me zoou. Por quê? Ele zoou depois que você voltou? Zoou. Ele foi pra Portugal aprender português, ele me zoou. Então, exatamente, né? Mas assim, eu acho que, sei lá, 90 e tantos % das pessoas que eu conheço, se você tá lá num trabalho, você tá empolgado, você tá aberta, que esse é o risco de quem tá aberto. Né? Você tá igual uma luta de boxe, você tá aberto, a chance de tomar um murrão na cara ou se decepcionar com alguma coisa é enorme, né? E aí, tipo, foi no último momento. Foi no momento de você se despedir, de falar tchau. Aí, tipo, ele esculhambou completamente. Ele falou isso que você falou, mas você vai pra Portugal, né? Sem nem saber como é que é Viseu lá, que tem... Ele falou, fazer o quê lá? Mas aí acabou... Então isso não é nenhuma pergunta. É justamente, pra mim, uma validação do quanto é bom ser como você é. Como, assim, aberto. Que você foi, fez lá seu intercâmbio, aprendeu muito, né? Voltou pro Brasil. E hoje ele é seu orientador. Quantas pessoas simplesmente teriam a raiva eterna da pessoa? Sabe? Ele não te eu também conheço o Vanderlei, né? Ele não te julgou lá. Ele não falou assim, você é incapaz. Não, ele fala direto as coisas. Ele falou assim, não, vai num lugar pra você aprender inglês, né? Mas não era o seu objetivo, não era só esse. O seu objetivo era seu, era outra coisa, né? E ele te aceitou e tanto que ele confia em você e você ficou com ele lá como orientada dele, né? Você não acha que esse ciclo ou não? Eu acho que naquele momento não me afetou o que ele falou, não, porque é exatamente isso, assim, ele não sabia, quando ele teve essa fala, ele não sabia o que tinha por trás, todos os motivos que eu queria, que eu né, aceitei sair e ir para Portugal. Então, muitas N coisas envolvidas, né, principalmente né, a primeira coisa que eu pensei foi, quando que eu vou ter essa oportunidade? Não sei, vou agora, sabe? Foi assim. Foi exatamente assim. E assim, o que eu ia aprender lá, não sei, eu ia aprender alguma coisa, sabe? Então eu fui. E aprendi muita coisa. Foi uma experiência sensacional. Mas eu acho que o importante mesmo é você saber a sua história. Sabe, tipo, o que eu foco, quando eu ouço alguma coisa que pode ser que não me agrada muito, né? Que possa mexer comigo, eu busco pensar no que eu já carrego desde lá de trás, assim. Eu acho que tem muito mais valor. Eu acho que o que as pessoas falam tem que passar por um filtro, entendeu? Tem que passar por um filtro. E eu passo sempre por esse filtro, entendeu? Então eu lembro, eu procuro, eu paro assim, sento pra lembrar toda a minha trajetória e ver se aquilo que aquela pessoa tá falando faz sentido, entendeu? E outra coisa é ter um ponto de resiliência, né? Nem sempre ouvir as coisas pra mim é tranquilo, dependendo do que eu estou ouvindo, né? Sim. E aí eu tenho um ponto de resiliência, assim, é minha família. Sim, meu pai, minha mãe, meu namorado agora. Assim, eu posso ali ouvir quieta. Você tá me falando alguma coisa que eu não tô gostando, mas beleza, segue o jogo. Mas eu, por ser assim, eu falo demais, né? Eu acho que vocês já estão vendo que eu falo demais. E aí, eu não guardo nada
nada pra mim. Não guardo nada pra mim. Então, se eu não devolvi, né? Se você falou alguma coisa, me incomodou. Se eu não te falei nada, é porque ali eu vi que não era conveniente, que não ia acrescentar em nada. E aí, mas beleza. Aí chega de noite, na hora da janta. Pai, mãe, nossa, vocês não sabem. E aqui, ó. Ô, Matheus, meu, você não sabe o que eu tive que ouvir hoje, sabe assim? E aí, e o legal é que, assim, é toda uma conversa, né? Os meus pais, eles não passam a mão na minha cabeça, o Matheus não passa a mão na minha cabeça. Então é legal porque, às vezes eu entendi mal. E aí, isso é bom, porque eu chego e desabo, né? Falo, eles ouvem e a gente chega numa conclusão se eu entendi certo ou não. Então, tem que ter um ponto de resiliência. A gente tem que encontrar onde que a gente consegue não sentir, não carregar aquilo, entendeu? Eu graças a Deus, eu sinto que eu tenho até uma certa facilidade. Eu não carrego muito as coisas por muito tempo, não. Eu lembro que, por acaso, né, eu conversei com a minha tia, que ela é psicóloga. Você lembra que época do ano era? Foi no ano passado. Foi no começo da pandemia, você começou. Não, que você viajou pra... Ah, tá. Achei que você foi a conversa com essa tia, que era psicóloga. Quando eu viajei pra Portugal? Foi em setembro de 2018. Talvez eu tenha ido pra Sergipe em dezembro, né? E não sei. Mas eu conversei com ela disso, né? Aí ela falou que isso é exatamente liberdade, né? As pessoas acham que liberdade tem que ser tudo que as condições externas te dão de liberdade. Sabe? Se você está no emprego, você não pode fazer nada e tal. Mas não, liberdade é como dentro do cérebro de cada um a pessoa trata as coisas que aconteceram. E isso é liberdade, né? Isso é bom que você tem bastante disso, né? Nossa, eu estava pensando como a gente ia fazer. Eu termino com uma brincadeira. Não sei se você viu com o Rafael lá. Olha lá, hein? A brincadeira é assim. Eu pensei a brincadeira agora. Eu nunca... Difícil eu entrar já sabendo que brincadeira eu vou fazer. Mas a brincadeira é o seguinte. Quer dizer, sempre a brincadeira é criar uma condição ideal. A gente construir eu e você uma condição ideal para algo. Uhum. E eu acho que poderia ser... Qual é a condição ideal para a gente criar dentro de uma sala de aula, por exemplo? Fazer com que os aprendizes estejam totalmente abertos para o que possa acontecer lá dentro. Sabe? Então, aí você... Né, não é quanto mais absurdo, melhor, mas pode qualquer coisa, entendeu? E aí, se eu lançar uma coisa, você tem que aceitar. Aí você pode piramidar em cima do que eu falar, você pode lançar outra coisa. Tem que ter um café na mesa do professor para manter todo mundo acordado. Um café na mesa... Um café ou uma jarra? Lembra? Uma jarra. Então, na minha aula lá, que de manhã 7h20, eu nunca tinha dado aula 7h20. Quem que ele trazia jarra? Não lembro quem que trazia jarra. Era eu, a Marina. A Marina, exatamente, você é a Marina. Até a Fei descobrir, né? Proibir. Boa, já lançou a primeira. Uma jarra de café. Ai, meu Deus do céu. Não deu tempo de eu pensar, ela já lançou de cara. Eu acho o seguinte, que toda aula devia ter uma atividade física. Tinha um professor que fazia, não tinha? Uhum. Quem que era? O Creso? O Creso. Não, mas não era na aula, era na prova. Ah, era na prova, né? Dia de prova. Eu acho que era proibido as aulas chegar e começar e sentar na carteira. É proibido. Tinha que ter alguma atividade antes. Tinha que ter 20 minutos antes. Cada turma que decide o que é. É sentar e contar umas mentiras, é zoar de futebol, é falar de política, para ter briga, é fazer uma coisa física. Não sei, acho que o modelo de aula obrigatoriamente tinha que trazer um momento onde é tudo horizontal, entendeu? Sim. Não quer dizer que o professor sabe mais. Sim. Sabe? Todo mundo ali tem a condição de complementar. Sim. Dá uma distraída no começo. E iguala, né? A pessoa começa a falar, de repente é um tema que ela sabe mais que o professor e a gente ouve a voz, né? Eu também sou sem freio, né? Uma vez um aluno falou um negócio, eu estava perto da P2, aí eu falei assim, nossa, essa é sua voz. Eu falei isso.
Aí ele nunca mais vai falar porque você falou isso. Na hora eu me arrependi, na hora. Porque eu estou sem freio, isso é um tipo de coisa que pode fazer a pessoa não falar, né? O professor, justo tímido, né? Sim. Tem duas coisas com tímido que eu fiz, né? Atrapalhando nossa brincadeira. Uma foi esse, outra alguém falou assim no começo da aula, hoje é aniversário de fulano. Aí eu fiz assim, eu nem bati a palma. Não foi na turma de vocês? Eu nem bati a palma, eu só fiz assim. Quando eu fiz assim, a classe inteira, parabéns! Porque a galera sabia que ele odiava isso. Não, Mano, mas depois eu cheguei nas salas professoras, eu nem falava com ninguém, eu falava assim, coitado, é um japonesinho, coitado, ele tem uma vergonha e eu fiz isso, né? É porque eu já sou também sem freio. Pra mim, a condição ideal é chegar e todo mundo estar sem freio. Aquilo faz com que tudo aconteça com muito mais eficácia. Não perde o tempo de quebrar o gelo, de não sei o que lá, sabe? Pra mim tinha que ter, eu não sei qual que é a ferramenta, a nossa brincadeira é essa. Você falou do café, eu falei de alguma atividade para tentar quebrar o gelo. Sim. Eu acho que eu sempre vou bater na tecla de tudo ser ativo, prático, entendeu? Então, se você puder fazer, por mais que, assim, é a hora da teoria, mas por que a pessoa não pode falar um pouco da teoria para você, entendeu? Ser uma conversa, o aluno passar um pouco do que ele estudou, do que ele aprendeu, entendeu? Buscar essa interação, fazer uma roda, ao invés de ser aquela coisa, né, um atrás do outro, o professor lá na frente, entendeu? Ser mais uma aula de estuda antes, porque na hora da aula vai ser uma conversa, né? Então, eu acho que isso seria mais legal, né? Eu acho que ia movimentar até aquela pessoa que realmente não quer, entendeu? Que ela não quer, sabe? Ela não tá interessada, né? Então, eu acho que até aquele tipo de pessoa você ia conseguir fazer ela interagir de alguma forma. Eu acho que começar a aula com uma agitação, com uma brincadeira é muito bom, né? Eu tenho a necessidade de um café, mas pode ser que pessoas tenham necessidade de fazer um exercício físico, né? O meu exercício físico já era a caminhada que eu tinha para chegar na faculdade. Se tivesse atrasado então, era mais rápido. Exatamente. Entendeu? Eu acho assim que poderia acontecer é que o aluno não tem uma grade de aulas, sabe? Ele tem uma grade que ele tem que assistir segunda-feira, tal horário. Não. Eu acho que a universidade devia ser um lugar que as coisas acontecem. Tem lá, eu vou falar uma manhã inteira sobre tecnologia do concreto, começando do cimento, falando do agregado, até quem quiser aproveitar esse semestre, a aula vai ser no dia tal, quem quiser entra nessa, quem quiser entrar na aula do Fernando, que é de monitoramento, entra, sabe? Eu acho que isso já faz com que a pessoa escolha ou o que ela precisa mais para resolver um problema, ou escolha segundo o interesse dela, né? Às vezes eu trabalho assim, às vezes eu chego numa segunda-feira, eu ainda tô meio no fim de semana. Aí eu posso escolher fazer, quando não é aula, né? Aula eu também não posso, tem que dar aula certinho. Quando é para eu trabalhar alguma coisa, Você já não pode escolher mais nada. Aí, pelo menos 20 horas da minha semana eu não posso escolher, as outras 20 eu posso. Aí eu escolho, aqui eu vou fazer uma coisa, vou fazer listas de exercícios, fazer uma coisa mais mecânica, ou aqui eu vou trabalhar numa coisa científica, no dia que eu estou mais inteiro, eu vou para uma coisa científica. Né? O aluno poderia também, mas e aí se o cara não vai fazer transcal, professor? Ninguém vai querer fazer transcal. Porque transcal... Verdade. Não, você tem uma carga horária que você tem que cumprir, tem que ter responsabilidade na jogada. Sim. Aí se você quiser cumprir logo no começo, beleza, tem gente que pode querer fazer as matérias de engenharia logo de cara. Ela vai perceber que para fazer a matéria do Silvio Shizu lá, ele precisa ter feito transcal, senão ele não consegue entender. Aí, na USP é assim, né? Lá onde fiz a federal era assim, né? Eu podia escolher as matérias que eu queria. Tem um lado bom, tem um lado ruim, né? O lado ruim, assim, eu tenho experiência de uma amiga, tomara que ela não... Eu acho que ela vai assistir e ela vai... E a carapuça vai servir. Cristina, amiga dela. Mas assim, ela tá na Poli, né? E ela leva os créditos dela lá, as matérias que ela tem que fazer, mas ela não tem um horário certo e nem um momento certo para ela fazer, ela que escolhe. E, ela deixa por último, até enquanto ela puder deixar,
sabe assim? Então, mas já é um exercício, né? Adiar, entendeu? A pessoa já Enquanto ela aprende, puder se ela adiar. procrastinar, ela vai fazer a mesma coisa na vida profissional dela. É uma habilidade, né? Uma Sim, sim. competência, sei lá, que tá exercitando, né? Sim, mas aí eu concordo, pelo menos as pessoas iam estar na sala de aula porque elas gostariam de estar ali, Nossa, muda iam completamente. interagir muito com o professor, Isso né? Iam muda estar engajadas. tudo. Eu não fazia chamada na São Judas. Talvez seja por isso que eu fui demitido, né? Que o cara não alimenta o sistema. Da FEI eu faço chamada, mas eu não fazia chamada, né? Porque eu não levava computador e aí eu tinha que abrir o meu computador lá para lançar as notas. Nossa, minha sala de aula era lotada. Eu dava aula sexta-feira, último horário. Era o meu próprio celular, às vezes apitava dos alunos me chamando para ir lá no bar, lá embaixo, na esquina, né? Você esqueceu que eu sou o professor? Tem que dar aula, né? Mas mesmo assim, a galera que. Eu sabia que quem estava ali, porque queria estar ali. Até porque tinha, tipo, 3 professores que davam aula a mesma, e os alunos podiam entrar nas salas dos outros. Vai que ele podia, sei lá, assistir na quarta-feira a aula do outro professor, ao invés de vir na da sexta à noite, né? A pessoa querer estar ali faz muita diferença. Sim. É outra aula, né? É outra aula. É engraçado que, sei, tem aluno que eu, pelo menos, eu sentia. Eu me incomodo quando a aula é muito quieta, porque eu não gosto de silêncio, né? Eu lembro até das pessoas que querem silêncio e aí fala, tipo, Gabriela, fica quieta, né? Para de falar um pouco. E aí eu penso do lado do professor, né? Porque eu já me incomodo o silêncio, então uma aula monótona. Eu acho que não deve existir mais isso, gente. Eu acho que a gente já tá numa época assim de adrenalina, né? A aula tem que ser. Qual é a efetividade de você ver um Sim, cara de costa fazendo assim, ó, numa lousa? Sabe? sim, Olha o tempo perdido. O tempo sim. perdido. A gente tem que colocar significado na aula, assim, de estar ali, Mas, né? mas aí todos os agentes têm que estar abertos. Sim, sim. Gabi, Oh. espero que você tenha gostado de conversar Muito, comigo. muito, foi muito bom. Né? Quando começou, eu falei assim, vai ser muito episódio de puxar o saco da Gabi, né? Porque eu admiro muito, eu queria ser mais, assim, eu acho que eu já sou bastante, eu queria ser mais, assim, aberto para qualquer coisa, assim, né? Eu já sou mais medroso um pouco que você, mas mesmo assim como você, eu tento aproveitar as oportunidades, julgo o que eu gosto e o que eu não gosto, aprendi a falar não para o que eu não gosto. Tem que se entregar porque eu acho que na entrega a gente identifica aquilo que a gente gosta e pode fazer total diferença, assim, porque você é muito difícil a gente escolher o que a gente quer ser, não é? Eu acho que é uma pergunta que todo mundo faz, né? O que eu vou ser, o que eu quero ser. E quando a gente se entrega, você começa a saber se é aquilo que você quer. E eu acho que é o mais importante, é você aproveitar o momento para poder definir depois se é aquilo que você quer ou não. Entendeu? E é isso. Se Obrigado. entreguem. Obrigada.